3465-2445. ASS Turismo, cuida de tudo para você. 3465-2445. Sessão Extra, os melhores filmes da TV em sua casa. Sessão Extra, nesta terça, às 11h30 da noite. TV Nova, Canal 22. Pernambuco passa por aqui. Raiz de quilombo, quem quer ver venha pro morro. Tem coco de roda, maracatu e ciranda. O grupo africano dá aula de dança pro povo. Raiz de quilombo, quem quer ver venha pro morro. Tem coco de roda, maracatu e ciranda. O grupo africano dá aula de dança pro povo. O grupo africano dá aula de dança pro povo. O grupo africano dá aula de dança pro povo. Pois é, voltamos então aqui no Liberdade de Expressão, na tela da TV Nova, Canal 22. Hoje a gente está conversando sobre a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, uma lei que trata de colocar a cultura, a história dos afrodescendentes na escola pública e privada. Enfim, uma lei que precisa ser debatida, que precisa ser colocada em prática na sociedade. Deixa eu sentar aqui, para a gente voltar aqui aos nossos convidados. E eu quero fazer uma pergunta a Lúcia dos Prazeres, ela que é presidente do Centro de Educação Popular Maria da Conceição e é parceira nossa na produção aqui do programa Liberdade de Expressão, uma pessoa que tem um trabalho na questão da cultura negra, um trabalho na questão da educação. Lúcia, eu queria fazer uma pergunta para você, inclusive colocar da genialidade de um projeto que eu tive a oportunidade de conhecer, contando histórias. E talvez não seja por força de lei, mas com certeza por força da luta de uma população, de um grupo social, e que na realidade tem levado o conteúdo da lei de uma forma diferente. Até porque a escola, de certa forma, principalmente quando ela está formatada na nossa sociedade, é uma coisa até chata, né? A escola, os jovens, as crianças, têm uma imagem até muitas vezes negativa da escola. Deve ser um local agradável, um local de prazer, mas se torna, por conta de vários aspectos aí, um local muitas vezes chato. E o projeto Contando História fala da história, fala da cultura, fala da educação de uma maneira agradável, contando música, contando histórias. Eu queria que você falasse um pouco, talvez não seja diretamente da lei, mas é uma coisa que é o objetivo da lei, né? Então você, através de um projeto inovador, cumpre o que a lei, muitas vezes, com a força, não consegue cumprir. Então eu queria que você falasse desse projeto para a gente, para o nosso telespectador que está assistindo a gente. O microfone está aberto. Boa noite, telespectador. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os convidados do programa Liberdade de Expressão. Quero dar um alô especialíssimo para a banda Raiz de Quilombo, que está abrilhantando hoje aqui o programa. O projeto Cantando História então a gente trabalha o Maria da Conceição trabalha com educação, com recursos sociais. E em 2002, a gente estava no pátio de São Pedro e a banda Raiz de Quilombo estava fazendo uma homenagem ao Ileaiê. E nessa homenagem ao Ileaiê, a gente começou a reviver os momentos que o movimento negro, no seu início, se juntava para discutir as questões raciais e para abrir espaço junto ao poder público, solicitando que fosse considerado a história do negro
e que fosse introduzido nos currículos escolares essa discussão. Então, nessa noite no Pátio de São Pedro, a gente começou a perceber a riqueza das letras de música que eram cantadas. O movimento negro, por conta da sua relação com os princípios da cosmovisão africana, a musicalidade é um dos elementos preponderantes para a população negra. Então, começamos a perceber a riqueza da letra de música. Estava lá ouvindo o grupo e essa discussão foi para dentro do Maria da Conceição, foi para o grupo de jovem. E em 2003, quando Matilde Ribeiro assumiu a CEPI e veio em Pernambuco, começamos a discutir essa necessidade, esse desejo da equipe do Maria da Conceição de trabalhar a musicalidade dentro das escolas públicas. Porque na nossa realidade, isso já acontece desde o começo do nosso trabalho lá no Morro da Conceição. O Morro é um espaço onde a cultura negra ferve, onde a musicalidade, todos os jovens, todas as crianças, na maioria dos lugares no Brasil, se diz que quando se vê uma bola, todo mundo corre atrás. Lá no Morro é quando se vê uma faia, quando se vê um pandeiro, todo mundo está correndo atrás. Então a musicalidade é uma coisa muito forte no Morro. Então a gente já trabalhava isso dentro da escola, e com trabalho com os jovens, com as mães e tal. E era necessário que a gente abrisse as portas e pudesse mostrar às escolas públicas que essa forma de fazer educação é muito importante. Essa forma de fazer educação está trazendo os meninos para a sua criatividade musical, mas principalmente para trabalhar a escuta, para perceber a história, como é que ela está sendo colocada através dos versos, para perceber como as pessoas mais velhas estão vivendo e preservando essa cultura, como, por exemplo, João Matias, como é que ele está fazendo isso no seu dia a dia, tocando coco, Zé Neguinho, seu Biolino, agora Quinho que assume. Como é que essa história da população negra vem sendo repassada através da música, através das vivências culturais nos diversos espaços urbanos e nos diversos morros da cidade do Recife. Então foi daí que surgiu o Cantando História. E o Cantando História hoje tem uma parceria com a Prefeitura de Recife, que é um projeto que a gente já está na Prefeitura de Recife em 2003, 2006, 2007. E a primeira ação experimental foi financiada pela CEPI, onde a gente trabalhou em 12 morros da região metropolitana de Recife. E a música, para a gente e para a população negra, é um dos elementos da cosmovisão africana que traz não só a história de luta e de resistência desse povo, como também a sua relação com o sagrado. Legal, Lúcia. Deixa eu fazer pergunta aqui para o doutor Jorge Arruda, ele que é assessor especial do governador Eduardo Campos. Uma pergunta que está aqui no meu roteiro. As raízes da história do Brasil têm seus tendões e seus pés na África. Como consequência, tratar de questões atuais que dizem respeito aos indicadores sociais e à diversidade cultural, especificamente a educacional, leva-nos a relacionar a educação, cidadania, etnia e raça. Assunto bastante complexo. A Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira em todos os estabelecimentos de ensino médio, oficiais e particulares. Como está o processo nas escolas de Pernambuco? Boa noite a todos. Eu peço licença ao Liberdade para dar uma boa noite aos babalorixás e alorixás que estão lá, pedir bênção aos ancestrais. Eles estão lá nos escutando porque foi definido como um curso hoje à noite essa nossa aqui palestra, essa nossa aqui oficina, não é? Que eu tenho o privilégio de dividir com a professora Tereza Leitão, que é singular para Pernambuco, a professora Aurenice, que também coordenou o curso de gestão nessa área da liberdade da expressão afrodescendente, no sentido dessa pedagogia que liberta no curso, e a amiga irmã e a Lúcia, que aqui me convidou e eu cheguei. Estou muito feliz também vendo aí os meninos que eu vi pequenininho, não é? E estão aí grandes cantando e celebrando a vida, que é importante. A África é isso, o negro toca, ele chora, ele ri através dos tambores, não é?
Então é importante celebrar e dizer que o Estado de Pernambuco, já no mês de maio, com o FIPIR, que é o Fórum Intergovernamental de Promoção de Igualdade Racial, da Presidência da República, que tem à sua frente a ministra Matilde Ribeiro, nós celebramos um convênio enquanto Estado com 40 municípios. E esses municípios aderiram ao FIPIR para receber também a formação continuada para professor. Então, estamos aguardando aí a determinação do governo federal com o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, isso foi um passo singular. E um passo singular também, aqui em Pernambuco, foi a assinatura de um convênio com a Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação ligada ao Ministério da Cultura, que cuida também dessa dimensão, não é? E várias outras parcerias já assim desejadas pelo governo federal, o governo Lula, com o governo do Estado de Pernambuco, através mesmo de Casa para Quilombolas. Então, onde tiver esse espaço, essa possibilidade, a gente está aí definindo e defendendo políticas. E a determinação do governador, recentemente, um fórum colegiado, que vai assim se chamar, o FIEPIR, que é um fórum intergovernamental estadual de promoção da igualdade racial, onde vão estar presentes todas as secretarias de Estado, porque a gente entende que esse tema é um tema estruturante, não é? Ele não só deve ser transversal. Para o movimento negro, os movimentos negros no Brasil, esse tema é um tema estruturante. Então, em toda a política de promoção da igualdade étnico-racial, porque, como bem você falou, das etnias, dessas questões que estão presentes desde a sala de aula, mas a gente queria colocar também, como pesquisador que a gente tem labutado e acrescentado um pouco no Brasil, é a negação ainda em vários lugares nesse país. As companheiras aqui têm razão, desde a fala da deputada professora Teresa Leitão, que ainda há um fosso muito grande, não é? O Estado de Pernambuco, ele teve algumas assessorias, ele conseguiu fazer alguns embriões de projetos, se assim eu posso dizer, com as considerações, as formações continuadas, mas você sabe que é um paradigma de 506 anos, a gente foi não descoberta, a gente estava aqui com 6 milhões de indígenas e a gente tem mais ou menos 300 mil hoje. Então, foi dizimada toda a nossa cultura e quando esses negros chegam de África, das Áfricas, nesse sentido, do continente africano, como bem colocou a professora Aurenice, a gente não conhece a verdadeira África ainda, esse continente singular, muito rico e que formou. Ele não deixou só essa música singular dos Raízes, mas ele deixou a cultura, deixou o axé, ele deixou N coisas, sobretudo a questão da economia. Quem cuidou desse país, quem formou essa cidade, quem formou esse país, sobretudo Pernambuco, Miguel, que agrega mais ou menos 50 mil negros, né, vindo de todas as regiões, desde Nigérias a todas as outras. Então, é singular esse programa para que a gente possa e divulgar que a Lei 10.639, ela precisa ser definida, colocada em prática. E lembro também, como foi perguntado pelo seu programa, o que é que a educação está fazendo. Na realidade, seria o doutor Genilson Machado, o gerente que cuida dessa política, com a doutora Aida Monteiro, que são secretária executiva e gerente. Mas aqui eu já também convido para que a gente possa participar, todo Pernambuco e as entidades de Pernambuco, participar do fórum, que vai discutir no dia 29 na Academia de Letras, às 9 horas da manhã, com a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, junto com o Ministério Público de Pernambuco e também convidando o Movimento Negro através do Observatório Negro da doutora Ana Paula Maravalho, eles vão discutir com todos os outros membros, inclusive comigo, como poderemos fazer com a Assembleia Legislativa e com todos os órgãos colegiados para implementar, na verdade, essa Lei 10.639, que tem o seu formato com o dedo e o olhar, como a professora Lúcia colocou, do ILEAE dos anos 70, quando vem desembocar nessa lei chamada Lei da Implementação da Cultura Africana e Afro-Brasileira. Legal. Inclusive, eu quero destacar aqui no programa Liberdade de Expressão que vamos estar cotidianamente desmistificando essa questão de colocar sempre o negro numa situação desprivilegiada, colocando como algo negativo. É uma proposta nossa, sempre está discutindo a questão do negro. Muitas vezes a gente se pega, aquele galeguinho, aí fala até de uma forma mais carinhosa. Aí quando vai falar do negro, aí ele fica assim, né? Na verdade, é um negrinho bonito, porque o negro é bonito. Eu nunca vi ninguém não querer, por exemplo, ganhar uma BMW da cor preta, né? Todo mundo gostaria de ter uma BMW cor preta, até porque cor não significa muita coisa, mas a questão cultural e toda a questão que o negro foi
assim, foi imposto ao negro, e a situação que ele vem vivendo desde a colonização no Brasil, e principalmente com as questões e aí não é só a questão do negro, é a questão do excluído, seja negro, seja branco, enfim, mas o negro, sem dúvida nenhuma, tem passado por processos difíceis na nossa sociedade brasileira, pernambucana, principalmente pernambucana, né, onde tudo começou aqui, toda a colonização, toda a exploração, tudo no Brasil começou por Pernambuco. No bloco passado eu fiz uma pergunta para a deputada Tereza Leitão e agora eu quero fazer uma pergunta para a professora Tereza Leitão. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Bem, segundo a professora Petronília Gonçalves e Silva, do Conselho Nacional de Educação, um número significativo de professores da rede pública tem manifestado resistência na aplicação da lei, porque boa parte deles entende equivocadamente que a questão deve ser tratada apenas por professores negros e alunos negros. Quer dizer, existe o preconceito, o racismo, sim, dentro dos professores que não deveriam ter, que estão ensinando as crianças e, de repente, já ensinam com uma carga de preconceito muito grande. Como é que a senhora, enquanto professora, enquanto educadora, vê essa questão da resistência dos professores em com dignidade a cultura negra, que é uma cultura brasileira, uma cultura nossa? O microfone está aberto. Eu vejo como um problema muito da formação. Os professores não foram formados nos seus cursos iniciais, né, de graduação, e nem na formação continuada para tratar dessa questão na perspectiva da inclusão, da superação do preconceito. Foram muito formados dentro de uma perspectiva curricular conteudista. Os livros didáticos não ajudam. Às vezes, não só não ajudam, porque, como disse a professora, tratam da escola oficial, da história oficial, que é contada pelo colonizador. A história oficial não é contada pelos povos que aqui fizeram a riqueza do país, não é contada pelos indígenas, não é contada pelos negros, é contada na ótica do colonizador europeu. E, além disso, alguns, além de omitirem, né, a participação popular da construção histórica do país, fomentam nos próprios livros didáticos o preconceito. Então, isso está arraigado também na formação dos professores, e como a lei ela não cita a existência de uma disciplina, ela trata a história da África e da cultura africana de forma interdisciplinar. Portanto, é o conteúdo que deve fazer parte, né, de todo o quadro curricular. Ela indica algumas disciplinas de forma preferencial, como educação artística, literatura e história brasileiras, mas a nossa formação não é interdisciplinar. A formação dos professores ainda é muito fragmentada. O professor de matemática não corrige um erro de gramática, porque ele diz que não é professor. Né? O professor de português poderia fazer, na sua aula de literatura, por exemplo, uma abordagem de raiz cultural africana. Será que ele faz sempre relacionando, não é, com o conteúdo ou somente com a forma? Então, isso é muito decorrente da situação de desvalorização dos professores, passa também pela questão de falta de espaço nas escolas, de tempo para capacitação. Os professores correm de uma escola para outra para aumentar o seu salário, que é bastante defasado. E, na realidade, a questão do tratamento curricular, nessa perspectiva de integração, de interdisciplinaridade, não faz parte, infelizmente, do cotidiano de todas as escolas e também não faz parte da orientação das secretarias de educação. Eu creio que essa iniciativa que foi tomada pelo governo do Estado é uma iniciativa que indica uma integração, indica que a Secretaria de Educação vai trabalhar junto com a Secretaria da Juventude, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, junto com a Secretaria de Agricultura. Então, vai trazer elementos de cada um desses setores, tendo como norte a lei que foi criada e que precisa ser implementada nas escolas. Então, trazer essas experiências, né, como a experiência do Morro da Conceição, tantas outras que existem, tão ricas, né, é o que a gente chama da escola para além dos muros da própria escola. Então, isso precisa, de fato, ser tratado de uma forma mais organizada,
de uma forma mais planejada, porque o que a gente tem hoje nesse aspecto são iniciativas de algumas escolas. E, de fato, o preconceito é diferente nesse aspecto. Deveria ser, porque ele é um agente educativo, né? Mas ele também é impregnado desses preconceitos e se criou aqui no país uma forma de preconceito muito cruel. Todo preconceito mas é esse preconceito disfarçado. Não, eu não posso tratar disso porque isso é coisa de negro. Ora, se a raiz africana está na nossa história, com a força e com a riqueza que ela está, por que a gente manter isso escondido? Por que a gente não valorizar isso como parte da riqueza da civilização brasileira? Então, acho que um programa de capacitação, de formação continuada, pode, de fato, minimizar, não é, o que ainda existe de resistência, porque muita coisa é desconhecida. E os professores, muitas vezes, preferem aquela aulinha que eles já sabem dar, né, porque não tem espaço para reflexão na escola, não tem estímulo, não tem incentivo do que se aventurar, digamos assim, a ousadia de trazer temas, né, desafiantes, polêmicos, que precisam, de fato, de um estímulo e de um espaço na escola que possa conduzir à superação desses receios, desses medos. Legal, deputada e professora Tereza Leitão. Deixa eu fazer uma pergunta para a professora Eurenice Lima, ela que é coordenadora executiva do Observatório Negro. Vê bem, a promoção da igualdade racial no Brasil passa pelo combate a um conjunto de fenômenos distintos, tais como racismo, preconceito racial e a discriminação racial. Na tua opinião, você como do Observatório do Negro, como está sendo o enfrentamento por parte dos poderes? O poder federal, o governo federal, estadual, municipal, a respeito da questão. Como é que você vê esse enfrentamento? O microfone está aberto. Bom, eu queria lembrar para vocês, né, que a Lei 10.639 de 2003 é uma lei federal. Significa que ela tem validade em todo o território brasileiro, norte, nordeste, sul e sudeste. Ela tem aplicabilidade direta, ou seja, não é necessário uma nova legislação para fazer com que a Lei 10.639 seja implementada nas escolas. Qual a dificuldade de colocar a lei nas escolas? Uma dessas foi que a deputada acabou de colocar, né? Os professores não se sentem motivados, não se sentem sujeitos para a implementação da lei. Por que isso não acontece? Bom, primeiro é o desconhecimento da lei. As pessoas não sabem o que é a lei, né? Pela lei, ela diz que, o texto da lei, nas disciplinas de História, Educação e Literatura, deve-se também falar na vertente africana, ou seja, a história do africano e do africano no Brasil. Isso é uma coisa. Mas a lei não proíbe que haja interdisciplinaridade, ou seja, que se discuta a questão do negro e da África, e do negro e do Brasil em outras disciplinas, como biologia, né, matemática ou física. Então, primeiro, o desconhecimento da lei. Segundo, né, é o desconhecimento da história do Brasil, que foi como eu coloquei para agora, né? Em pleno século XXI, apesar dos documentos provarem que a história foi diferente, insistimos em escrever livros, em publicar livros, em adotar nas nossas escolas um livro com uma história falsa, com uma mentira. Espero que aos poucos essa história continue, passe a ser colocada de uma maneira verdadeira. Uma outra coisa é a qualificação profissional. Os nossos pedagogos, os nossos historiadores, eles não têm, na sua universidade, no seu curso de graduação, um conhecimento mais profundo sobre a África. Em qualquer que seja a universidade, do São Paulo, de Pernambuco, universidade privada ou federal, o tempo dedicado ao continente africano é mínimo. E quando existe uma disciplina ou algum tema, muitas vezes ele é levado pelos estudantes para o professor, e não ao contrário. Terceiro, e aí é gravíssimo, é a questão do livro didático. Porque, tirando o professor da sala de aula, na maioria das escolas, a única fonte de pesquisa que os alunos têm é o livro didático. E aí é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Que livro didático os nossos alunos estão tendo a oportunidade de manusear e de estudar na sala de aula, né? O governo de Recife teve a oportunidade, por 2 anos consecutivos, fazer um curso de formação sobre a Lei 10.639. Com a participação muito grande de professores da rede municipal. Excelente. Só que esse mesmo governo do município coloca como material didático um livro chamado Casa Grande e Senzala em Quadrinhos. Bom, no mínimo é um paradoxo.
né? Porque você chama um corpo capacitado para falar da história do Brasil e você coloca um livro onde diz que de todos os povos latino-americanos no Brasil é onde houve a maior harmonia das raças, e nesse mesmo livro tem uma foto, um desenho de um menino branco que monta literalmente como se fosse um cavalo, um menino negro e o chicoteia. Que harmonia entre as raças é essa? No mesmo livro diz que o português uniu-se à Índia através do casamento e de outros meios, e depois as negras. Ora, escravo é res, juridicamente escravo é coisa. Você não pode falar de um relacionamento livre entre um homem branco, que é livre, e uma mulher negra, que é escrava, que não tem querer, que não tem vontade. Porque os nossos governantes hoje, no ano de 2007, insistem em colocar esse tipo de literatura para as nossas crianças e para os nossos jovens. O mal que isso causa na psique de uma criança e de um jovem negro é imenso. Porque é isso que ele vai ver o que ele é. Ele não passa de um jumento, ele não passa de um cavalo que pode ser montado por uma moça branca. A mulher negra e a mulher índia não passa de um objeto sexual, que o tempo todo no livro ela é vista despida, sendo utilizada por homens brancos. Ora, é isso que nós queremos que os nossos filhos, né, que os nossos jovens, que as nossas crianças vejam? Isso é a grande questão. Até que ponto o próprio governo do município, até que ponto o próprio governo do estado de Pernambuco, que se propõe a fazer movimentações como essa que o professor Jorge Arruda fez, né, de um outro lado coloca uma literatura perniciosa. Eu sugiro aos governantes que entrem em contato conosco, não apenas nós do Observatório Negro, que entrem em contato conosco, o pessoal do Morro da Conceição, que entre em contato com as várias entidades do movimento negro, formado por homens e por mulheres, né? Nós somos juristas, nós somos pedagogos, nós somos psicólogos, nós somos antropólogos, nós somos doutores, nós somos mestres. Nós conhecemos a história do Brasil porque fazemos delas. Se o governo do Estado ou o governo da cidade do Recife precisar da nossa ajuda, nós estamos para isso. Mas, por favor, não insistam em colocar nas nossas escolas, para as nossas crianças, para as nossas jovens, uma história falaciosa, uma história de uma democracia racial que nunca existiu nesse país. Nós somos um país racista. Enquanto insistimos numa literatura como essa, nunca deixaremos de ser. Legal. Inclusive, eu quero dizer que esse programa não pode ficar por aqui, né? A gente tem que fazer outros programas, porque o assunto realmente é muito extenso, muito complexo, e já fica o compromisso da gente retomar esse tema. Mas ainda tem tempo, o programa ainda segue. Eu queria fazer uma pergunta para a Lúcia dos Prazeres a respeito dessa lei 10.639, e mais uma vez sendo ousado em dizer que a escola é fracassada. A escola, ela fracassou, mas surgiu novas alternativas. Por exemplo, e aí talvez não tenha a ver com o tema, mas outra história que contempla também a lei, os pontos de cultura. A ação do Ministério da Cultura com a ação Griot. Eu queria que você falasse dessa experiência do Ministério da Cultura em valorizar uma escola informal, uma escola que já existia na comunidade e que tem esse conhecimento da cultura do afrodescendente. Enfim, queria que você falasse dessa informalidade, dessa transmissão do conhecimento através da informalidade. O microfone está aberto. Realmente, Miguel, é uma experiência muito criativa e, ao mesmo tempo, de valorização do que vem sendo construído nesse país nos bastidores, né? Então, o ponto de cultura, a iniciativa do Ministério da Cultura de valorizar os espaços onde a comunidade se agrega para prestar elementos e valores da cultura negra, é uma coisa que, para nós, de reconhecimento para os trabalhos que vem sendo desenvolvido, para nós é muito gratificante. E, associado ao ponto de cultura, ainda vem o projeto Griot, né? Que o projeto Griot, a essência do projeto é de convidar, de trazer para os pontos de cultura pessoas mais velhas, mestres do saber, que vêm para, junto aos jovens e às crianças, contar, cantar, dançar e falar das suas vivências culturais. A proposta do projeto Griot é de
favorecer essa interlocução entre gerações e entre saberes. E, principalmente, transformar toda essa vivência em recursos pedagógicos para trazer para dentro das escolas. O projeto também tem um desejo de entrar nas universidades, dialogar com os alunos de história, de pedagogia, dos diversos cursos da universidade e com os professores, porque a Lei 10.639 fala da importância de se trabalhar a história da África e dos afrodescendentes na escola pública, mas essa mesma lei deixa a universidade de fora. Como é que vai se formar os professores para trabalhar nas escolas? Iniciativas como foi colocado aqui do Dijumbai, lá em Goiânia, de fazer um curso de especialização para professores. Mas é importante que iniciativas como essas possam se expandir e as universidades públicas possam assumir essa discussão. Isso é que é muito importante e o Projeto Griot está apresentando em setembro de 2008 todo o dossiê do trabalho desenvolvido para o Ministério da Cultura para que essa experiência seja ampliada a nível nacional. Legal, Lúcia. Mais uma vez, eu queria para falar você, telespectador do programa Liberdade de Expressão, da TV Nova, que hoje não tivemos a possibilidade de colocar, aliás, mais uma vez não, pela primeira vez eu estou falando, a gente não teve a possibilidade de colocar os nossos telespectadores ao vivo, mas o nosso e-mail é programaliberdadedeexpressão@gmail.com. Você manda um e-mail para a gente, faz um comentário, a gente vai estar postando informações sobre esse debate, e isso vai ficar por aqui não, a gente vai dar sequência a esse debate sobre a questão do negro, enfim, esse é o programa que foca a cultura e, claro, pela perspectiva de quem está no dia a dia. Bem, vou fazer a última pergunta, nosso tempo está se esgotando. Eu quero já agradecer o carinho da tua audiência e dizer que fico muito feliz de, trazendo esse debate, estar contribuindo para construir uma sociedade mais justa. Afinal de contas, quando Jesus chegou ao mundo, deixou a mensagem, quando Deus criou o planeta, não botou ninguém diferente, não. Todos são seres humanos. E muitas vezes se faz de maneira tal que inferioriza alguns em detrimento de outros. Quando, na realidade, todos nascem com toda a potencialidade e a sociedade muitas vezes castra e coloca posições pré-determinadas, como se alguém nascesse num lugar, tivesse que realmente morrer daquele jeito. Se nascer numa classe social, não tem a possibilidade de ascender, de ser feliz em qualquer que seja a sua condição. Bem, eu quero fazer a última pergunta aqui para o Dr. Jorge Arruda, que vai estar nessa quarta-feira, dia 29, na Academia Pernambucana de uma palestra apresentando um Fórum Intragovernamental de Pernambuco da Igualdade Racial. O que se espera desse fórum? Quais as perspectivas? Eu queria que você fizesse uma análise, fizesse um comentário, até convidasse a nossa população para conhecer esse fórum. Enfim, o microfone está aberto para você se expressar. Na realidade, esse fórum é a coordenação da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, né? Esse fórum vai ser criado realmente a educação e africanidades. É uma exigência do Ministério da Educação, através da Secretaria SECAD, que trabalha com a diversidade de todas as suas maneiras, desde o Brasil Sem Homofobia, desde a criança, a questão da criança especial, a questão da educação inclusiva. Então, isso é um chamamento do Dr. Danilo Cabral, secretário da Educação do Estado de Pernambuco, em parceria com o Ministério Público, através do GT Racismo, que tem também várias consultorias e o apoio e a singular contribuição do Observatório Negro. Então, na realidade, o governo do Estado, o governador Eduardo Campos, decidiu já nessa sexta-feira que o FIEPIR, que é o Fórum Intergovernamental Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Étnico-Racial, ele tem instalação no dia 15 de setembro, que vai ter um técnico de cada secretaria, é um organismo, é um colegiado de todas as secretarias, que
cada técnico vai trazer suas demandas e a gente vai começar, inclusive, já convidei aqui pessoalmente a professora doutora Aurenice, a gente começa a partir já do dia 10 de setembro, escutando várias tendências e vários movimentos negros para a gente poder construir dentro desse projeto de organismo do Estado de Pernambuco, ligado na realidade à Presidência da República, porque a CEPIR, que tem à frente a doutora Matilde Ribeiro, é a secretaria que puxa essa política da igualdade racial no país. Então, vai ter espaço para o cigano, para o judeu, para o palestino e todas as raças e etnias presentes aqui, inclusive para as 14, 15 etnias indígenas. Na realidade, esse fórum agora da educação, ele vai ser um momento, não da construção desse fórum, assim, não é a instalação dele, mas é a construção do fórum com todo o movimento social em Pernambuco, para que a gente possa construir um Brasil e um país e, sobretudo, um Estado sem racismo, homofobia e inclusive, como foi tão bem a sua fala. Boa noite e obrigado em nome do Estado de Pernambuco. Pois bem, o nosso tempo, assim, infelizmente, passa rápido, principalmente quando é um assunto tão importante. A gente gostaria de debater com mais profundidade, com mais tempo, mas infelizmente é assim, né? O tempo se esgota e a gente, assim, agradece a participação sua, doutor José Arruda, doutor Jorge Arruda, assessor especial do governador Eduardo Campos, a deputada Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco, a professora Aurenice Lima, ela que é da coordenação executiva do Observatório Negro, e a professora Lúcia Zeres, presidente do Centro de Educação Popular Maria da Conceição. Bem, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram assistindo aqui na tela da TV Nova Canal 22 esse papo. Lembrando que isso não vai ficar por aqui. De repente você é professora da escola pública ou da escola particular, escutou eu falando aqui que a escola tinha falido e quer falar alguma coisa, a gente vai se comunicar através do e-mail e vamos fazer um debate sobre a questão da educação, porque o programa Liberdade de Expressão segue levando os temas importantes na sociedade e a gente agradece o carinho da tua audiência. Infelizmente, hoje não tivemos o telefone, mas o nosso e-mail está sempre à tua disposição, programa Liberdade de Expressão, @gmail.com. Você interage com a gente e, claro, esse tema não fica por aqui. Vamos dar sequência. Então tá, obrigado pela tua participação. Até sábado, às 20 horas, com o nosso reprise. Segunda-feira, voltaremos com mais um tema aqui, muito especial, muito importante, muito interessante para você, telespectador inteligente que gosta de coisa diferente, não fica assistindo novela, gosta mais de curtir a cultura regional, a cultura internacional, o que tem de bom, o que a gente pode refletir e, claro, falar aqui no programa Liberdade de Expressão. Tchau, tchau. Fiquem agora com a nossa banda Raízes de Quilombo e que realmente é um som percussivo que eu tenho a impressão que vai ganhar o mundo. Com certeza, tá de parabéns pela qualidade musical e artística, claro, colocando Recife lá para cima e Pernambuco, e por que não, o Morro da Conceição, Casa Amarela. Um forte abraço para todos que estão em Recife e a casa de vocês. Obrigada, então tá lá, o microfone está aberto para vocês cantarem, para a gente finalizar esse programa com chave de ouro. Eu nunca perdi nem perco jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. Esse meu Raízes é demais. Negra, me dê minha camisa, jogue aqui pela janela e trago os meus documentos. Não dá tempo para eu entrar, eu tenho que acompanhar. O meu bloco já vai chegar. Eu nunca perdi nem perco jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. Abre a roda dançando ciranda, todo mundo quer dançar. Essa dança é pernambucana, não tem nem o que falar. Hoje eu sou mais maracatu, seja rural ou baque virado. Sou mais frevo, capoeira, Pernambuco é meu reinado. Eu falo porque tem coco, pastoril e tem reisado. Tudo isso tem no Raízes, esse bloco é arretado. Eu nunca perdi nem perco jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. Esse meu Raízes é demais. Negra, me dê minha camisa, jogue aqui pela janela e trago os meus documentos. Não dá tempo para eu entrar, eu tenho que acompanhar. O meu bloco já vai chegar. Eu nunca perdi nem jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. Abre a roda dançando ciranda, todo mundo quer dançar. Essa dança é pernambucana, não tem nem o que falar. Hoje eu sou mais maracatu, seja rural ou baque virado. Sou mais frevo, capoeira, Pernambuco é meu reinado. Eu falo porque
Tem coco, pastoril e tem reisado. Tudo isso tem no Raízes. Esse bloqueio arretado eu nunca perdi nem perco jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. Eu nunca perdi nem perco jamais. A super song for the cause. Fill a load in your brain for the episode. It was just begun. Brother Black, the beat is back. And you don't know won't. If you still, I will take 3 jams and hold them. This is what I told them. Você está assistindo a TV Nova, canal 22. Pernambuco passa por aqui.